pessoal, tudo bem? Estamos de volta com mais um episódio do Papeando com Pamplona. E hoje, novamente em Minas Gerais, dentro desse convênio que o Supremo fez com o SES e que eu estou tendo a oportunidade de entrevistar os grandes nomes do direito civil, do direito do trabalho, do direito processual, do direito tributário, todos os grandes nomes do direito vindos de Minas Gerais. É quase um papeando com pão de queijo aqui. Por quê? Porque, sem sombra de dúvida, hoje eu vou realizar também um grande sonho. Eu vou entrevistar uma grande figura, um grande professor, né? Professor da UFMG, da PUC, da FUMEC e autor de um curso completo de Direito Civil em volume único. Alguém que me inspirou, como meu amado irmão Pablo Stoso Galiano, a fazer também um volume único. Com vocês, o fantástico professor César Fiuza. Que honra recebê-lo no Papeando. A honra é toda minha. E hoje vamos papear. Vamos papear. papear hoje sobre um tema que eu sei que ele é apaixonado. É um tema que eu tive referência, eu pesquiso sobre os meus entrevistados e sei de que é uma aula que ele gosta muito de ministrar e é um tema importantíssimo porque tem referências jurisprudenciais que a gente precisa compreender. E eu não tenho dúvida que eu estou trazendo a autoridade no país sobre o tema. O tema é adimplemento substancial. Professor, para explicar para a nossa plateia aqui presente e para todo mundo que está vendo Papeando por toda parte do Brasil e fora dele, em que consiste o adimplemento substancial? Muito bem. Bom, em primeiro lugar, muito prazer estar aqui, né, papeando com o Pamplona. Papeando com o Pamplona. Né? Bom, o adimplemento substancial, ele basicamente consiste no que o próprio nome está dizendo. Ou seja, é quando num contrato, né, principalmente de aquisição de algum bem, o devedor, ou seja, o adquirente, cumpre quase que a totalidade da sua obrigação, né, de forma a que o interesse do credor fique na sua substância satisfeito. Daí o nome adimplemento substancial. E qual é a origem do Instituto? A origem do Instituto, até onde eu saiba, né, eu posso estar equivocado. É sempre rebus sextantibus. Né, sempre é possível a gente se equivocar, mas até onde a gente pesquisou, a origem é no direito inglês. Né? Então, o adimplemento substancial ele surge no século XVIII, na Inglaterra, quer dizer, ele é bem antigo no direito inglês, e o interessante é que ele não está vinculado, portanto, no direito inglês, ele não surge vinculado à boa-fé, mas à equitas, né? à equity do direito inglês. Né? Então, que é uma espécie de justiça, no caso concreto. Né? Concepção aristotélica de equidade. Isso. Né? Então, a origem é essa. Certo. Quer dizer, isso depois vem para o direito, vai para o direito americano e acaba indo para o sistema, né, europeu, continental e aparece no Brasil já no final do século XX. Ótimo. Né? Quando eu estudei na faculdade de Direito, na década de 80, ninguém sabia o que era isso. Ninguém falava de adimplemento substancial, embora fosse um instituto, né, já existente outros... bem antigo. Por quê? Porque era algo completamente contrário ao Código Civil de 16. A ideia do pacta sunt servanda levando agora ao extremo. Né, exatamente, a ideia do pacta sunt servanda levada ao extremo. E na época não havia, a Constituição era de 69. É verdade. Né, a Constituição de 88 surgiu, eu já era formado, enfim, recém-formado, mas já tinha formado. Né? Era um novinho. Era novinho. Né? Então, aqui no Brasil, o fundamento que se dá... Essa é a próxima, é uma outra pergunta. A gente pode discutir também. Aqui tem espaço para refletir. Porque, para mim, o ponto básico já é essa menção aos nossos ouvintes, aos nossos espectadores, que há uma referência do Instituto no direito estrangeiro, ou seja, não é uma jabuticaba, não é uma inovação tupiniquim, não, é algo que merece credibilidade e não é um instituto novo, é um instituto que já se aplicava em outros sistemas normativos e que nós
trouxemos para o Brasil. Para o Brasil. Mas é isso que é importante para entender, e o que o senhor já deu quase um spoiler aí. Foi interessante. Quais são os requisitos para aplicação do adimplemento substancial? Antes de falar dos Sim, requisitos, pode eu acho importante falar do fundamento, Pois não. porque no direito inglês é a equity. Certo. Né? Como no direito brasileiro, nem no direito... Positivado temos, no direito romano-germânico, né? Não há essa ideia de equity. Sim. Né? Então, qual seria o fundamento aqui? A boa-fé objetiva. Né? A boa-fé objetiva. Mas aí, quer dizer, isso só vem a ser construído, só vem a ser, vamos dizer assim, discutido no Brasil, né, de modo mais Disseminado, mais popularizado. A partir do Código Civil de 2002. Tá? Exato. Não, e eu diria boa-fé objetiva a partir do Código do Consumidor, não é isso? Quer dizer, começa ali na década de 90 e tal, né? E aí vem a ideia de constitucionalização do direito civil, lá pela Escola do Rio de Janeiro, e que é uma referência também, que a gente também tem que dizer sempre para os nossos ouvintes, que a ideia de constitucionalização do direito civil não é também ideia brasileira, é algo que a gente vê no direito italiano, a gente vê nas referências, porque uma das coisas, e como seu colega professor de direito civil, né, precisamos, abrir os olhos dos nossos estudantes, porque nós trazemos institutos supostamente novos, mas que, na verdade, são já construídos em outros ordenamentos, e é preciso vencer, até para superar preconceitos. Como é difícil superar preconceito quando a pessoa se agarra com saudade da legislação revogada ou nostalgia da doutrina superada. E às vezes ocorre o oposto também, viu? Diga, como é que é? Me conte. Pode às vezes ocorrer de uma pessoa trazer uma novidade para o Brasil como se fosse a última, né? Enfim, a última moda no direito estrangeiro, quando na verdade isso para nós já existia no nosso ordenamento, só que com outro nome. É verdade, é verdade. Né? É verdade. Né? Então eles reinventam a roda. Isso costuma acontecer. Acontece, é verdade. Né? Isso acontece. Mas vamos pensar nos requisitos de aplicação agora. Vamos pensar lá. Hoje. Esses requisitos de aplicação, eles foram bem delineados no próprio direito inglês, no direito anglo-saxão, que é exatamente o adimplemento tem que ser substancial, ou seja, o contrato tem que ter sido cumprido praticamente na sua inteireza, né? O contrato tem que ser visto como um todo, né? A posição do próprio devedor deve ser olhada, por que ele deixou de adimplir né, no finalzinho. Exato. E o interesse do credor também tem que ser observado, claro. porque às vezes... o credor não tem interesse em ter o bem de volta. Exatamente. É uma forma de purgar a mora, mas tentar rediscutir, digamos assim, esse débito que remanesce, que é para ser pago, mas que precisa ser, talvez, repensado na forma do pagamento. Então, quer dizer, a ideia de que o interesse do credor também tem que ser avaliado, porque às vezes você fala, não foi adimplemento substancial, mas substancial para quem? Exato. Tem que ser substancial para o credor. É verdade. Não é para o devedor, não. E que gera uma discussão, sem sombra de dúvida, sobre os parâmetros. Por quê? Porque realmente achar a justa medida é complicado, porque a justa medida não existe. Não existe. É uma análise efetivamente não existe uma de justa medida a priorística, não tem. Existe. Né? É uma análise de razoabilidade no caso concreto. Aí talvez entre um pouco de equity, né? Sim, claro, perfeito. Agora, a gente precisa encerrar a primeira parte dessa entrevista, né? Tendo em vista que temos aqui um adimplemento substancial do conteúdo. Mas eu queria que o senhor falasse para os nossos ouvintes, nossos espectadores, assim, o que o senhor recomendaria, né? O senhor como uma autoridade no tema, para quem quer aprofundar os estudos sobre o tema do adimplemento substancial. Eu posso colar? Pode colar aqui, olha, professor, o senhor pode tudo, eu sou aqui, ó. Eu vou colar porque é muita coisa. É muita coisa, então, né? olha. E você que está fazendo seu TCC na graduação, você que está fazendo a sua monografia de final de curso na especialização, sua dissertação de mestrado, sua tese de doutorado, seu relatório de pós-doutorado, se você está fazendo algum desses temas e estudando profundamente ao tema do adimplemento substancial, essa é a hora que você fica aí com o botão do pause segurando para anotar tópico por tópico que ele vai falar. A palavra é sua, professor. Aqui, ó. Bom, em primeiro lugar, eu acho que a gente tem que ir para o Google, né,
e olhar os precedentes do direito inglês e americano. No direito inglês tem um precedente, foi o primeiro, né, quando surgiu, que é o Boone versus Erie, de 1777. Olha só, estamos falando aí de Né? séculos. Boone versus Erie. Depois, nos Estados Unidos, também tem tem lá os seus precedentes e tal. O Google vai informar os interessados. Né? Hoje em dia, a gente tem que ir para o Google. É o oráculo dos Delfos da O contemporaneidade. oráculo dos Delfos. Né? Eu diria que é até melhor do que o dos Delfos. Né? Porque, né? Bom, leitura dos julgados do STJ. O primeiro julgado do STJ que nós temos, da lavra do ministro Rui Rosado Aguiar, né, da quarta turma, em 1995. Depois ele teve um outro também em 2003. Né? Eu não vou ficar lendo aqui o número dos coisa, mas enfim. Já está a referência lançada. Né? Então, acho que vale a pena ir no site do STJ e jogar lá, né, adimplemento substancial. Bom, inclusive porque existem julgados que negam a aplicação. E é para fazer o contraponto, a dialética, para entender o tema. Aqui, ó, tem um recurso especial que negou a aplicação da teoria para o caso de inadimplemento de cerca de 30% do valor do contrato. O que é adimplemento substancial. 30% não é substancial coisa nenhuma, né? Então está demais. Bom, tem um artigo da Annelise Becker, né? Doutrina do adimplemento substancial no direito brasileiro em perspectiva comparatista, da Revista da Faculdade de Direito da Federal do Rio Grande do Sul. Perfeito. Né? De 1993. Opa, olha, né? já bem mostra antigo. a pesquisa anterior, quando eu fui consumidor, inclusive. E posterior, anterior ao primeiro julgado, que é 95, que é 95. Né? Depois vem aqui o Instituto do Adimplemento Substancial e suas repercussões na teoria clássica da relação jurídica, revista da ESMAP, de 2005. Esse aqui, o autor é Fabiola Santos Albuquerque. A professora Fabiola, que foi a professora Fabiola, inclusive já foi entrevistada do Papeando, confira lá, na primeiro episódio da 4ª temporada, confira. Muito olha lá, que entrevistaram, que é a esposa do professor Paulo Lobo, Paulo Luiz Neto Lobo, nosso guru. A professora Paulo Lobo, sabia não? Nós estamos aqui tricotando ao vivo, vamos lá. Bom, depois é o casal Lobo, eu digo que eu faço parte da Alcateia. Vamos lá. Depois tem um livro editado pela Saraiva, do Eduardo Luiz Bussata, Resolução dos Contratos e Teoria do Adimplemento Substancial. Sim, aí figura da confraria. Isso. Depois, um artigo também da Judite Martins Costa. Uma referência básica sobre boa-fé em direito privado. A boa-fé objetiva. Dando um recado no ar aqui, que a professora Judite está me devendo a gravação do Papeando, viu? Estou cobrando no ar. Ela já falou comigo. Revista de Direito Comparado, 2003. E o próprio Rui Rosado Aguiar Júnior, o novo Código Civil e o Código de Defesa do Consumidor, pontos de divergência, Revista do Consumidor, também 2003. Ótimo. Livros. Tem um livro, um livro do nosso amigo Otávio Luiz Rodrigues Júnior, lá da USP, né, Revisão Judicial dos Contratos, Autonomia da Vontade e Teoria da Imprevisão, Atlas 2006. Né? É isso. Né? Aí tem outras referências, mas acho que para começar a aprofundar, você toma essas referências. Algumas dessas pessoas eu estou querendo entrevistar no Papeando também, viu? Olha lá, fica todo mundo no ar. Agora, mas, professor, muita coisa que tem na internet, desses artigos aqui que eu falei, estão na internet. Perfeito. Né, para consulta, enfim. Professor, deixa eu dizer uma coisa. O senhor é uma referência. O seu livro, o seu curso completo é pop. O senhor se tornou referência. E quando eu disse que eu ia entrevistar o senhor, tem uma galera que quer fazer perguntas para o senhor. O senhor escreve uma coisa aqui? Alguém quer perguntar aqui? Eu não disse? Daqui a pouco a gente volta. Olá, professor. Meu nome é Karina Pinheiro. É uma honra para mim estar aqui, porque eu fui sua aluna na graduação. E eu queria saber, aproveitar essa oportunidade, para perguntar ao senhor se essa teoria do adimplemento substancial é aplicável ao direito aos conflitos de família.
Karina, em conflitos de família, em princípio, não. E existe, inclusive, decisão, tá? Decisão jurisprudencial no sentido de que não é possível. Porque se a gente for pensar em conflitos de família, quando é que seria possível? Em que situação? Basicamente, alimentos, né? E a esse respeito, o STJ já bateu o martelo. Não é possível teoria do adimplemento substancial em questão de alimentos. Então, na minha opinião, não sobra muito espaço para, salvo melhor juízo, não sei o que o Pamplona acha. Essa é uma questão interessante. Do ponto de vista técnico, não dá para aplicar. Agora, se a gente for começar a reconstruir o Instituto, talvez a limitação da prisão civil aos últimos 3 meses possa ser, digamos assim, ter um norte equivalente a isso, para dizer que é um efeito equivalente a uma purgação da mora. O valor continua devido e vai ter que ser pago por outra via, mas isso é efeito. É uma construção, como em direito, muitas vezes não é o certo ou o errado, mas é a construção da fundamentação. Uma pergunta muito interessante. Sim, olhando por esse lado da prisão civil, seria exato, porque a dívida vai continuar existindo. Meu nome é Débora e eu gostaria de saber se a causa do inadimplemento é relevante para a aplicação da teoria. Débora, em tese, sim. Ela pode ser relevante, sim. Dependendo da situação, né? Por exemplo, vai se perguntar por que o devedor deixou de adimplir, né? O finalzinho, justamente lá no final, e tal, ele deixou de cumprir, né? Ou deixou de cumprir a obrigação na sua interesse. Se ele fez isso levianamente, se fez isso de má fé, se teve uma justa causa, quer dizer, isso tudo interessa, né? E tem que ser levado em conta. Já na jurisprudência anglo-saxã e na própria doutrina, né? Isso é levado em conta. Eles dizem que isso deve ser levado em conta. Olá, professor. Meu nome é Ana Gabriela. Minha dúvida é sobre as consequências jurídicas do acolhimento da teoria do adimplemento substancial. Ana Gabriela, na verdade, quer dizer, o que vai acontecer? Uma espécie de oposto da cláusula resolutiva, né? Ou seja, o credor, em tese, não vai poder resolver o contrato, pura e simplesmente, né? Quer dizer, o que vai sobrar para ele seria a execução em espécie, a rediscussão do saldo, né? Mas ele não pode simplesmente pôr fim ao contrato, retomar o bem, né? Isso aí ele não pode fazer. Essa seria a principal consequência, né? Vamos dizer assim. Pode haver outras consequências, mas essa é a consequência mestra, vamos dizer. Sem sombra de dúvida, e esse elemento é interessante, porque o professor trouxe algo que é fundamental, até para as nossas aulas na graduação, né? Falar que o contraponto necessário da teoria do adimplemento substancial é justamente contrapor a cláusula resolutiva, que a gente sempre construiu a cláusula resolutiva tácita, para pensar na extinção do contrato. E, na verdade, a gente vai ter justamente o efeito equivalente a uma purgação da mora para pensar no cumprimento do contrato por uma outra modalidade. Professor, meu nome é Luiz Flávio. Eu gostaria de saber quais são os limites ou percentuais para aplicação do adimplemento substancial. Luiz Flávio, não existe um percentual a prioristicamente determinado, né? Essa questão nem é legislada, por assim dizer, né? Ela decorre da aplicação do princípio da boa-fé. Então, e eventualmente até da justiça contratual, a gente poderia, né? Me corrija se eu estiver errado. Né? Então, não existe um limite. Né? Não existe um limite. Eu diria que o limite ele é determinado no caso concreto. Né? E aí é a famosa razoabilidade, que muitos odeiam, né? Mas ela tem uma serventia nesses casos. Sem dúvida. Né? Ela acaba servindo. De razoabilidade é uma base filosófica importante que não pode ser desprezada. As pessoas acabam vulgarizando o princípio da razoabilidade, quando a gente, na verdade, devia cada vez mais estudar Luiz Recassen Seixas, a lógica do razoável, compreender isso na aplicação. Porque, mudando o que tem que ser mudado, né, mutatis mutandis, a gente pode imaginar, nessa própria noção de fixação de percentuais, a construção no passado, sobre um aspecto processual, por exemplo, do lanço vil, ou do lance vil. Era algo que
sempre foi analisado em função das circunstâncias de fato. Então, e é preciso entender que no direito, quanto mais diferente a circunstância de fato, mais diferente será a aplicação do direito. E a razoabilidade diante da substancialidade do adimplemento. Né? Eu não diria melhor. É isso que vai dizer o que é razoável e o que não é razoável. Perfeito. É basicamente isso. Né? Olá, professor. Meu nome é Rosângela. A minha pergunta é: qual é a proteção que remanesce ao credor quando do acolhimento da teoria? Rosângela, na minha opinião, a teoria ela não pode ser usada de uma forma leviana, né, porque se ela for usada de forma leviana, se ela for aplicada levianamente pelos tribunais, os justos vão acabar pagando pelos pecadores. Né? Ou seja, aí a gente resgata aquela máxima, né? Não existe almoço grátis. Quer dizer, alguém sempre vai pagar o pato. Né? Quer dizer, se eu não estou pagando as duas últimas parcelas, você vão estar pagando de que forma? O banco, ou, enfim, as instituições financeiras, ou, enfim, o mercado, né? Vai cobrar juros mais altos, vai exigir mais garantias, etc, etc. Então, quer dizer, é sempre possível ao credor, na minha opinião, discutir. Aliás, eu acho que isso já ficou bem claro, né, durante a nossa exposição, tanto eu quanto o professor Pamplona falamos, é sempre possível ao credor discutir o remanescente ou rediscutir-o, né, ainda que em outras bases, né, mas isso é sempre possível. Às vezes, discutir uma garantia, né, executar uma garantia. Perfeito. Né? Quer dizer, então, o credor não fica descalçado, não. Né? Ele não fica... porque senão complica demais. Né? E o crédito só vai encarecendo. Quer dizer, fica um negócio, né, que no final os justos pagam pelos pecadores. Perfeito. Né? E, professor, infelizmente eu tenho que encerrar. Né? O programa tem uma limitação de tempo, mas eu quero dizer que foi uma delícia. Foi sabe? muito Uma bom. delícia essa entrevista. Eu sei que você fala isso para todos. Não, eu falo para o senhor, porque e estou no direito civil, cara. Eu tô na minha praia, então estou na minha zona de conforto, porque o papeando, eu trabalho penal, tributário, processo, o trabalho que também é minha praia, mas esse civil, eu estou aqui, estou me divertindo, aprendendo e vendo o interesse da plateia. Quero dizer que foi uma honra enorme conhecê-lo pessoalmente. Eu cito o senhor nos meus livros, né? É uma oportunidade para mim de ouro, uma golden chance, né? De conhecê-lo. E quero dizer que eu quero mais uma honra, que é a honra de poder brindar com o senhor aqui neste momento. Isso aí é água, né? Registrar, é um segredo. Mas, meu amigo, se você gostou deste programa, você pode ver os bastidores do programa na hashtag Papeando com César Fiuza. E eu também botar Papeando sobre adimplemento substancial, acho que fica legal. Eu vou botar adimplemento substancial, eu vou botar um monte de hashtags também. Mas se quiser ver também os bastidores deste e de outros programas, bote nas redes sociais como um todo, Papeando com Pamplona, você vai ver. Eu fico brincando, nós estamos que nem Netflix, nós estamos já na 6ª temporada, o programa perdeu o controle, porque a gente era uma coisa simplesmente de amigos, a ideia de um projeto relacionado ao meu pós-doutorado, e de repente se tornou um fenômeno pop. E eu estou muito feliz com isso. Porque a ideia, a nossa missão é falar de direito com profundidade, mas leveza, sempre trazendo a oportunidade de discutir essas questões, né? Trazendo sempre uma visão poética. Olha, daqui a pouco você vai ver um poema sobre esse tema. Até a próxima.